Tudo certo? Ok. Bom, Bárbara, Iago, Tainá, Adriana, Nicole, bom dia. Assim, ó, eu vou precisar fazer uma alteraçãozinha aqui no nosso horário hoje, tá? Porque a nossa aula seria de redação. Mas como vocês me pediram aquele material sobre as competências, né? Eu estou na metade daquele material. Aquele material é muito difícil de preparar e eu quero fazer um material bem completo para vocês. Então, queria ver se hoje a gente poderia ver esse período de português e a gente deixa a redação para amanhã, então, né? E aí amanhã a gente faria 2 períodos de redação, tá? Encaminhando trabalhando essa questão das competências e também encaminhando a proposta da semana, pode ser? Ok, obrigado, Tainá, valeu, Bárbara, Nicole, tá? Porque eu quero fazer um material bem completo, assim, né? E dá muito trabalho, assim, porque cada competência daquelas ali, né? São 10 páginas que tem no 10, 15 páginas sobre cada competência no manual do avaliador. Então, é muito difícil, assim, sabe, da gente resumir aquilo para vocês. E eu quero fazer um materialzinho bem completo, tá? Então, eu vou disponibilizar de novo aquele material que nós estávamos trabalhando na aula anterior, né? Que é sobre pronomes, ok? Certo? A gente tinha começado a trabalhar aquele material ali, tá? E nós trabalhamos os pronomes pessoais e a colocação pronominal, não foi? Foi isso, né? Só me deem um okzinho aqui no chat aqui para a gente poder seguir adiante, então, com aquele material. Foi isso? Sim, gente? Isso. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dar uma pulada ali na questão dos pronomes e nós vamos ver hoje os pronomes relativos. Vamos começar pelos pronomes relativos que cabem na nossa aula de hoje. E, além do mais, vocês sabem que os pronomes relativos, eles são, não é? No mínimo, 2 questões do vestibular da URGS, né? Além deles serem bem importantes, assim, para a gente trabalhar para a gente usar na redação, tá? Não existe prova da URGS sem questões, né, sobre pronomes relativos, tá bem? Então, vamos pular para esses pronomes aqui e depois a gente volta para os outros, para os possessivos, para os demonstrativos, né? Para os indefinidos. Mas hoje vamos trabalhar basicamente os pronomes relativos que estão aqui. Vocês estão visualizando esse material aí que eu acabei de postar, essa tela aí? Sim ou não? Ok, obrigado, Adriana. Então, vamos ampliar essa tela aqui para a gente começar a trabalhar, então, essa questão dos pronomes relativos, tá? Deixa eu colocar aqui na tela inicial, tá? E nós vamos começar por aqui a aula de hoje, tá? Bom, gente, os pronomes relativos, então, são essas palavrinhas que vocês têm aí, ó, em vermelho. Que, quem, qual, cujo, onde, como, quando e quanto. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, olha só, dessas 8 palavras aí, a única que sempre vai ser pronome relativo é o cujo, tá? É o cujo. Essas outras palavras que estão em vermelho, elas serão pronomes relativos ou não. Na verdade, elas não são pronomes relativos, né? Elas funcionam como pronomes relativos, funcionam. Por quê? Porque nós sabemos que o que, por exemplo, né, é uma palavra que pode ser 20 coisas em língua portuguesa, né? Depois que a gente terminar toda a parte de gramática, a gente vai fazer um estudo só sobre o que. Porque se eu disser assim para vocês, ó, quero que vocês entrem na medicina, esse que é uma conjunção integrante. Se eu disser que roupa vais usar, esse que é um pronome interrogativo. Né? Se eu disser assim, distante que estava do palco, não viu o show, esse que é uma conjunção concessiva, entende? Né? Então, o que ele pode ser praticamente tudo em língua portuguesa. Ele é uma palavra com múltiplas funções.
certo? O quem, por exemplo, ele pode ser um pronome interrogativo. Se eu disser assim, ó, quem mexeu nas minhas coisas? O qual também pode ser um pronome interrogativo. Qual jeans irás usar? O onde, por exemplo, ele pode ser um advérbio interrogativo de lugar. Onde guardaste minhas coisas? O como pode ser, não é? 4 coisas em português. Tanto que é muito difícil a gente ter uma prova da URGS que não tem uma questãozinha envolvendo a palavra como, né? Porque, claro, que as provas de vestibular, elas vão explorar essas palavras que têm mais de uma função sintática. Então, se eu disser assim, como consegues escrever tão bem, esse como é um advérbio interrogativo de modo, né? Se eu disser assim, como estou cansado, vou encerrar a aula mais cedo, esse como é uma conjunção causal. Se eu disser assim, tu és bonita como a tua mãe, esse como é uma conjunção comparativa. E se eu disser assim, fiz o trabalho como o professor pediu, esse como já vai ser uma conjunção conformativa. Não se preocupem que depois, à medida que a gente for avançando na gramática, nós vamos voltar para essas palavras que podem ter mais de uma função. Tá? O quando pode ser uma conjunção temporal. Né? Cheguei em casa quando começou a chover. Ou quando pode ser um advérbio interrogativo de tempo. Quando irás me pagar? E o quanto pode ser um pronome interrogativo, quanto ganhas, certo? Tá? E ele pode ser um pronome indefinido também. Então, gente, essas palavras, na verdade, elas vão funcionar como pronomes relativos. A única que é sempre pronome relativo é o cujo. Tá? Como é que eu sei, então, se essas palavras vão ser pronomes relativos ou não? Elas serão pronomes relativos sempre que eu puder trocá-las por o qual ou os quais, ok? Olha os exemplos que tem ali embaixo. O carro que comprei saiu de linha. O carro o qual comprei saiu de linha. O bairro onde moro é arborizado. O bairro no qual moro é arborizado. Então, como eu pude substituir essas palavrinhas, né? Que e onde por o qual aqui, elas vão ser pronomes relativos, tá? Por que elas têm esse nome de pronomes relativos? Porque elas relacionam. A palavra relativo vem de relação. Elas relacionam o quê? Substantivos antecedentes, no caso carro e bairro aqui, a verbos consequentes. Aqui no caso, comprei e moro. Tá? Então, sempre antes do pronome relativo eu vou ter um substantivo e depois do pronome relativo eu vou ter um verbo. Agora, no momento que eu coloquei um pronome relativo e um verbo aqui, eu criei uma oração. Então, esse que comprei e onde moro são orações. As orações introduzidas por pronomes relativos são as orações subordinadas a adjetivos que nós vamos também estudar mais adiante. Tá bem? Então, se eu perguntasse para vocês quais são os pronomes relativos, vocês me responderiam o quê? São essas palavras aqui, que, quem, qual, cujo, onde, como, quando e quanto. A única que é sempre pronome relativo é o cujo. As demais serão pronomes relativos quando forem substituíveis por o qual ou os quais. E elas são chamadas de pronomes relativos porque elas, né, relacionam um substantivo antecedente a um verbo consequente. Tá? Vou abrir o chat aqui. Eu quero saber se vocês entenderam até aqui. Está tudo claro até aqui? Sim ou não? Gente, dei um sinalzinho aqui para o professor. Ok, obrigado, Nicole. Muito valeu. Então, olha só, né? Só de olhar para essas palavrinhas aqui, não é? Que estão em vermelho, que são os meus pronomes relativos, o que a gente vai descobrir aqui? Que o pronome relativo que nós mais usamos é justamente o que, né? Porque o que é uma palavra muito funcional, né? O que é uma palavra muito funcional? Ele funciona, não é? Em vários contextos. Ele tem várias funções, ok? E eu não sei se vocês observam que tudo aquilo que tem muitas funções, nós temos a tendência de usar mais. O que nada mais é do que aquele casaco mais batido que todos nós temos no nosso armário, né? A gente tem trocentos casacos, mas tem um que é mais batido de todos, né? Por que ele é mais batido? Porque a gente usa mais. E por que nós o usamos mais? Sei lá, porque ele é de uma cor que combina com tudo, ele não é nem muito quente, nem muito frio, né? Certo? Então, na pressa, né, vai aquele mesmo ali. Assim acontece com o quê? Eu estou escrevendo a minha redação, ok?
tá? As ideias estão vindo, eu não posso deixar passá-las. Então, o que eu faço? Eu coloco um que e sigo, eu coloco outro que e sigo, coloco mais um que e prossigo, né? Por quê? Porque aquele que vai estar certo ali, né? E ele vai estar certo por quê? Porque ele pode pertencer a várias classes gramaticais, né? Então, é muito difícil a gente usar um que inadequadamente. Por isso, nós temos a tendência de repeti-lo tanto. O que eu aconselho vocês na redação? Quando vocês estão escrevendo, não fiquem se policiando assim, ó, eu vou botar mais um que, já botei 2 antes. Não, enche a tua redação de quê, né? Tu não podes perder, é o fluxo do teu pensamento ali. Agora sim, agora depois, né? Depois que a gente terminou o rascunho, aí nós vamos tirar o excesso de ques que tem ali, tá bem? Certo? E aí a gente vai ter que estudar o que, né, para a gente ver como a gente vai poder substituí-lo, como poderemos substituí-lo por palavras mais adequadas. Que é isso que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos ver quando é que nós, já que o que pode ser usado sempre, nós vamos, né, ver quando é que a gente vai usar cada um desses pronomes aqui, certo? Porque existem situações em que vai ser melhor usar o qual ao invés do que, existem ocasiões em que eu vou poder usar o onde ao invés do que, né? E aí a gente limpa a nossa redação desse excesso de ques aí e também a gente estuda para a prova da URGS, porque todos esses pronomes relativos que estão aqui, eles vêm na prova da URGS, ok? Tá? Então, vamos adiante, então. Vamos passar para o próximo slide aqui. Então, nós temos aqui o emprego dos pronomes relativos. Então, vamos começar a estudar um por um agora, tá? Bom, vamos começar justamente pelo que. O que, vocês sabem que ele é chamado de pronome relativo universal. Por que ele é chamado de pronome relativo universal? Aqui botei um rei a mais aqui. Porque ele pode ser usado para fazer referência a pessoas, animais ou coisas. Né? Quando antes do pronome relativo vier uma pessoa, Ana, mulher, homem, menino, guria, rapaz, um animal, cachorro, gato, elefante, uma coisa, livro, caderno, né? Casa, almofada, sofá, poltrona, né? Ou quando vier, por exemplo, um sentimento, amor, ódio, eu vou poder usar o quê? Né? Então, não sei se vocês observam, por que a gente tem a tendência de usar muito o quê? Porque ele vai estar correto sempre, porque ele pode fazer, não é, referência a tudo isso aqui, pessoas, animais ou coisas. Então, por exemplo, olha aqui, ó, a mulher que te procurou trabalha aqui perto, o cachorro que me mordeu não havia sido vacinado, o livro que li está esgotado. Eu tenho 3 frasezinhas com que. Vamos verificar se esses ques aqui são pronomes relativos. Vamos tentar trocar por o qual. A mulher que te procurou, a mulher a qual te procurou. O cachorro que me mordeu, o cachorro qual me mordeu. O livro que li, o livro o qual li. Então, se eu posso trocar esses ques por o qual, eles são pronomes relativos. Agora, vejam as palavrinhas que vêm antes deles. Ó, mulher, que é pessoa, cachorro, que é animal, e livro, que é coisa. Mulher, cachorro e livro são o quê? Substantivos. Antes do pronome relativo sempre vem um substantivo. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que vem depois do quê? Procurou, mordeu e li, que são verbos, né? Certo? Então, de fato, essa palavra aqui, ela é pronome relativo, porque ela pode ser trocada por o qual, e antes vem um substantivo e depois um verbo. Não sei se vocês observaram também, matéria da aula passada, que esses pronomes relativos que atraíram, no caso das 2 primeiras frases, o pronome oblíquo para antes do verbo. Eu usei a próclise aqui, né? Tá? Por quê? Porque nós vimos lá nos casos de colocação pronominal que os pronomes relativos atraem o pronome oblíquo. Então, esse que aqui atraiu o te para antes do verbo. Então, ficaria errado eu dizer a mulher que procurou-te. Né? Aqui, esse que atraiu o me para antes do verbo. Então, ficaria errado eu dizer o cachorro que mordeu o me. Né? Porque os pronomes relativos atraem a próclise. E se eu tenho a palavra atrativa, certo? Eu tenho que dar prioridade à próclise. Certo? Muito bem. Vamos abrir o chat aqui e vamos ver se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao uso do que. Hein, gente? Gente, deem um sinalzinho de ok aqui para mim, por favor.
Ok, Victoria, muito obrigado. Muito obrigado, Iago. Então, vamos adiante. Agora, vamos dar uma olhadinha no qual, né? Porque, assim, ó, o que eu vejo corrigindo as redações é o seguinte, tem muito aluno que acha que pensa assim, ó, bah, minha redação tem muito que aqui, eu preciso tirar uns. E aí, ele troca, não é, o que por o qual. É como se eu botasse assim, a mulher a qual te procurou, o cachorro o qual me mordeu e o livro qual li. Eu não posso botar o qual aqui. Não é conveniente botar o qual. Existem situações em que eu vou usar o que, mas não vou usar o qual. Quando é que a gente vai usar o qual, então? O qual vai ser usado quando ele vier antecedido de preposições grandes. Então, para eu usar o qual aqui, ó, antes desse que aqui, teria que ter uma preposição grande. Aqui também, aqui também. O que nós entendemos por uma preposição grande? Uma preposição que tenha mais de uma sílaba. Aquelas assim, ó, contra, sobre, para, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se tivesse um sobre aqui, eu, ao invés de colocar sobre aqui, eu colocaria sobre a qual, ok? Se ao invés de colocar aqui, vejam bem, não é? Se aqui, antes desse que, tivesse um para, eu botaria para o qual, entende? Então, eu só vou usar o qual quando tiver uma preposição antes do que, tá? Antes do pronome. Então, dá uma olhadinha ali, ó, no exemplo lá de baixo, o assunto sobre o qual falamos é sigiloso. Quem fala, fala sobre alguma coisa ou de alguma coisa, né? Eu usei, no caso, a preposição sobre aqui. Então, vocês observem, né? O que aconteceu aqui, ó? Essa preposição que era para vir aqui, como tem pronome relativo na oração, ela pula para antes do pronome. Então, antes do pronome, vai aparecer uma preposição grande aqui, ó, com mais de uma sílaba. Então, aqui convém usar o qual. Ficaria errado eu dizer o assunto sobre que falamos. Por quê? Porque antes do pronome eu tenho uma preposição grande e quando isso acontece, a preferência é para o qual. Tá? Quando é que eu vou usar o qual sozinho, sem preposição? Eu vou usar o qual sozinho sempre que eu precisar desfazer possíveis ambiguidades causadas pelo que. Porque, às vezes, o que ele pode tornar a minha frase ambígua. Quando é que uma oração fica ambígua? Quando ela tem duplo sentido. E ela pode ser interpretada de duas maneiras diferentes, né? Certo? Tá? As duas maneiras, as duas formas de interpretar a oração estarão corretas nessa situação, tá bem? Então, eu vou usar o qual para desfazer possíveis ambiguidades causadas pelo quê. Por exemplo, se eu disser assim para vocês, ó, João e Maria são casados. Essa frase é ambígua, porque eu posso, não é, interpretá-la, não é? Interpretá-la de duas maneiras diferentes, certo? Por exemplo, olha só, João e Maria são casados. Eu posso interpretar que eles são casados entre eles, ou eu posso interpretar que cada um é casado com seu respectivo cônjuge, ou seja, João é casado com a esposa dele e Maria é casada com o marido dela. Então, essa frase ficou ambígua, né? Certo? Por exemplo, se eu disser assim para Laila, né? Laila, o João Vitor foi ao cinema com a sua prima, né? Essa frase fica ambígua. O João Vitor foi ao cinema com quem, afinal? Com a prima dele mesmo ou com a prima da Laila? Né? Então, essa frase vai ficar ambígua. Às vezes, essa ambiguidade da oração é causada pelo uso indevido do que, né? E aí, para desfazer essa ambiguidade, eu troco o que por qual. Então, olha aqui, ó, conheci o namorado de Maria que tinha um caso com o porteiro, né? O qual tinha um caso com o porteiro, esse que é pronome relativo. Aqui em cima, não sei se vocês viram, que eu tenho um antecedente para cada que. Aqui o antecedente é mulher, aqui é cachorro e aqui é livro. Essa frase não fica ambígua. Agora, na frase de baixo, eu tenho dois antecedentes para esse que. Eu tenho a Maria e eu tenho o namorado. Então, esse que pode fazer referência tanto a Maria quanto ao namorado dela. Então, essa frase ficou com duplo sentido, porque, afinal, quem é que tinha o caso com o porteiro? A Maria ou o namorado dela? A Maria ou o namorado dela? Então, para desfazer essa ambiguidade, o que eu faço? Eu troco o que pelo qual. Porque uma das diferenças do que e do qual é que o que não admite artigo antes dele e o qual admite. Então, se eu disser, conheci o namorado de Maria, a qual tinha um caso com o porteiro, quem tinha um caso com o porteiro era a Maria.
Conheci o namorado de Maria, o qual tinha um caso com o porteiro, aí é o namorado. Então, o que desfez essa ambiguidade aqui, tá bem? Agora, vocês observem uma coisa. Para eu desfazer essa ambiguidade aqui do que usando qual, esses dois substantivos têm que ser de gêneros diferentes, né? No caso, namorado é masculino e Maria é feminino. Porque se os dois fossem femininos aqui, por exemplo, ó, tá? Conheci o namorado de João, que tinha um caso com o porteiro, não é? Aí eu não teria como desfazer essa ambiguidade com qual aqui. Eu teria que reescrever toda essa oração para desfazer a ambiguidade, ok? Vou entrar no chat agora para ver se vocês têm alguma dúvida a respeito desse qual aqui, certo? Deem um sinalzinho para mim, por favor, gente. Tudo certo, Bárbara, obrigado. Tá, Iago, valeu. Então, vamos passar para o slide seguinte, tá bem? Vamos passar para a tela seguinte aqui. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui no cujo, né? Tá? O cujo, você sabe que é um pronome relativo cada vez menos utilizado, né? Certo? E é uma pena isso, né? Porque o cujo é uma palavra bem boa de usar num texto, certo? Ela me poupa muito trabalho e, além disso, ela impressiona o avaliador, porque não são todas as pessoas que sabem usar o cujo atualmente, né? Por exemplo, às vezes o aluno faz uma redação e diz assim, ó, o presidente da República que tem ministros, olha só, ele já bota um que tem, ó, o que é uma palavra que a gente repete muito na redação, o que e o tem também. O presidente da República que tem ministros afinados com ele, eu poderia trocar esse que tem por cujo. Eu poderia dizer assim, ó, o presidente da República cujos ministros são afinados com ele, olha que bem que fica a frase, né? Tira aquele que tem, a gente amplia o vocabulário da gente aqui. O cujo, então, ele estabelece uma relação de posse, né? Tá? Entre um termo antecedente, um termo que vem antes dele aqui, que vai ser o elemento possuidor, e um termo consequente, que vem depois deles, que vai ser o elemento possuído. Tá? Então, o cujo vai estabelecer uma relação de posse entre um elemento possuidor e um elemento possuído. Quando eu disse para vocês, ó, o presidente cujos ministros, o elemento possuidor vem antes, que é o presidente, e o elemento possuído que vem depois. Os ministros são do presidente, os ministros são dele, tá bem? O cujo, ele vai concordar com a palavra que vem sempre depois dele, sempre com um termo consequente, né? Então, se eu boto a palavra mãe aqui, vai ser cuja mãe. Se eu boto a palavra irmãos aqui, vai ser cujos irmãos, tá? Jamais a gente vai colocar um artigo antes do cujo ou depois do cujo. Então, eu vou dizer cujo pai e não cujo o pai. Eu vou dizer cujas primas e não cuja as primas, ok? Tá? Então, tá aqui, ó. O cujo concorda sempre com o termo consequente, jamais vem antecedido ou seguido de artigo. Mas ele pode vir antecedido de preposição, que nem os outros. Para cujo, com cujo, de cujo, né? Então, vocês vejam um exemplo aqui, ó. Conheci a garota cuja mãe trabalha comigo. O termo antecedente é garota, né? Que é o elemento possuidor. E o termo consequente é a mãe, que é o termo possuído. Por quê? Porque a mãe é da garota, a mãe é dela, tá? Vejam que o cuja aqui está concordando com mãe. Se eu colocasse pai, seria cujo pai. Se eu colocasse irmãos, seria cujos irmãos, ok? Certo? Tá? Vejam que eu não posso colocar artigo, eu não posso dizer conheci a garota cuja a mãe, certo? Agora, olha aqui, ó, como disse lá em cima, antes do cujo pode vir uma preposição, ó. Novamente eu usei o verbo falamos aqui, com a preposição sobre, né? Certo? E então essa preposição veio para cá e ficou sobre cuja. Conheci a garota sobre cuja mãe falamos, né? Poderia ser de cuja mãe falamos, com cuja mãe falamos, até porque esse verbo falamos admite todas essas preposições aqui. Ok, tá? Vamos lá no chat de novo e vamos ver se o povo tem alguma dúvida a respeito do cujo aqui. Tá? Só usem cujo na redação quando vocês tiverem certeza, tá? Não é porque eu disse agora que vai sair usando cujo aí. Usa quando tem segurança, tá bem? Deem um okzinho aqui pro professor para ver se está tudo certo, por favor.
Muito bem, Nicole. Brigadão, tá? Então, vamos adiante aqui, certo? Vamos para a próxima tela aqui, próximo slide aqui. Deixa eu passar aqui. Bom, o próximo pronome relativo que a gente tem é o onde, né? Tá? Vocês do MED ainda vocês do Conecta, né? Do MED, vocês ainda cometem esse erro aqui, né? Na redação. Mas os alunos lá do universitário, entende? Eles cometem muito mais, tá? O onde a gente só vai poder utilizar quando, não é? Ele vier antecedido de uma palavra que indique lugar, né? E as pessoas usam onde para tudo, tá? Usam onde para tudo. Agora mesmo eu estava vendo Bom Dia Rio Grande, né? Quando me acordei, né? E aí dizia assim, não é? Por exemplo, não é? O ministério, por exemplo, assim, ó, o ministério, não era, como é que era a frase mesmo que ele colocou? A pandemia, onde há muitos infectados, pandemia não é lugar, não posso botar o onde aqui, para de entrar no chat e ver quem é que tem aqui. O senhor teria alguns exercícios prontos sobre o uso do cujo para nos passar? Tenho sim dado, tá? Deixa eu pesquisar nos meus alfarrábios aqui, que eu vou passar uns exercícios para vocês, tá bem? Eu tenho sim, tá? Eu boto aqui no grupo depois, tá certo? Muito bem. Agora, olha aqui, ó. Então, esse onde é uma praga, né? Tá? Eu estava corrigindo redação agora também, ouvindo o Bom Dia Rio Grande, o rádio ali, e corrigindo com tudo ligado ao mesmo tempo, né? E aí eu estava vendo ali, as pessoas usam o onde indiscriminadamente, e aí estava corrigindo uma redação em que o aluno colocou o onde de forma equivocada, né? Então, o onde ele só pode ser usado para lugar. Eu não posso dizer assim, o discurso onde o senador criticou o presidente. Discurso não é lugar, né? Eu não posso dizer assim, a situação onde muitas pessoas são prejudicadas. Não, porque situação não é lugar. Então, por exemplo, ó, eu vou dizer assim, o escritório onde trabalho fica no centro. Por que esse onde é pronome relativo? Porque eu posso dizer o escritório no qual trabalho, ok? E escritório é lugar, né? Então, eu posso usar o onde. Agora, quando esse verbo aqui pedir a preposição a, aqui ele pede a preposição em. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Sempre que o verbo pede a preposição em, eu vou usar o onde. O escritório onde trabalho, não é? O escritório, não é? Onde costumo entregar os documentos, quem entrega, entrega em algum lugar, né? Agora, quando esse verbo pedir a preposição a, esse a vai vir para cá e vai se colar nesse onde, vai ficar onde, que é o caso do exemplo que a gente tem lá embaixo, ó. O restaurante aonde iremos tem música ao vivo. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse a pulou para cá e ficou aonde. Ok? Deu? Vamos lá no chat para ver se vocês têm alguma duvidazinha aqui. Tá? Hoje vou pedir para minha filha digitar esses exercícios que eu tenho aqui para passar para vocês. Aproveitar que ela está aqui, né? Porque vai embora fim de semana. Estou explorando ela ao máximo aqui para me ajudar com essas tecnologias aqui. Inclusive, os slides da aula que eu vou dar para vocês amanhã, ela que está digitando para mim aqui. Que é muita coisa, é correção de redação, meu Deus do céu, é muita coisa. Deu, gente? Ok, até aqui. Sim ou não? Obrigado, Bárbara. Valeu. Então, vamos adiante. Vamos passar para um outro pronome agora aqui. Vamos lá. Bom, aqui nós temos o como, né? O como ele é usado, não é como pronome relativo, claro, quando ele for substituível por com o qual, com a qual, né? E ele vai ser usado sempre que o substantivo antecedente, que vier antes dele, indicar modo, né? Não gosto como te comportas, não gosto do jeito com o qual te comportas. Olha a palavrinha que vem antes do como, jeito, né? Jeito, modo, maneira, né? Então, aqui eu posso usar o como aqui. O quando, ele somente é usado quando o termo antecedente indica tempo, tá? Então, por exemplo, assim, ó, gosto da hora quando o sol se põe, gosto da hora em que o sol se põe, gosto da hora na qual o sol se põe. Como hora é tempo, né? Eu posso usar o quando aqui. E o quanto, finalmente, ele vai ser utilizado quando o termo antecedente for um pronome indefinido.
que a gente vai estudar ainda, aqueles pronomes indefinidos, né? Tudo, todo, cada, pouco, alguém, ninguém, né? Então, tudo quanto devo será pago. Tudo o que devo será pago, tudo qual devo será pago. Esse quanto é um pronome relativo. Por que nós podemos utilizá-lo aqui? Porque a palavrinha que vem antes é o tudo, que é um pronome indefinido, tá bem? Agora, claro, né? Vocês observaram que, na verdade, eu posso trocar todos esses pronomes por quê, né? Tá? Eu posso dizer, não gosto do jeito com que te comportas, né? Gosto da hora em que o sol se põe, tudo que devo será pago, né? Todos os pronomes, na verdade, com exceção do cujo, que nós estudamos até aqui, eles poderiam ser substituídos por quê? O que eu ofereci para vocês agora aqui? Possibilidades de vocês, não é? Trocarem o quê por outros pronomes para vocês não usá-lo tanto, não precisarem usá-lo tanto. Tá bem, gente? É isso, tá? É isso de pronome relativo, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, tá? Senão a gente vai passar para outro tipo de pronome, hoje ainda. E me confirmem o horário até que vai essa aula, gente. Eu acho que é 10h20, né? Trocou o horário, eu fiquei meio perdido aqui. Sei que amanhã é das 9h20 às 11h, né? E vocês pedem aquele intervalinho. E hoje vai até às 10h20, é isso? Confirmem aqui para o professor, por favor. Ah, é até às 10h05? Gente, que curtinha essa aula. Eu não comecei atrasado, né, gente? Eu comecei... Era às 9h20 que começava, não era? Ou era antes? É que eles andaram trocando meu horário com um professor aí, que esse horário dessa minha aula com vocês às quartas-feiras não era. Ah, tá. Não começou atrasado, graças a Deus. Então tá, então é até às 10h05, nós temos aqui mais, não é? 8 minutinhos aqui, tá bem? Ah, tá, passa rápido mesmo, né? Tá? Então tá, gente, vamos então voltar um pouquinho ali e vamos introduzir, então, outros pronomes aqui com vocês. Introduzir, né, porque a aula já vai acabar, tá? E a proposta de redação, então, vai ficar para amanhã, tá? Ela vai ficar para amanhã, tá bem? E amanhã também vem aquela aula, né, das competências do Enem que vocês me pediram. Bem? Quero fazer uma aula bem completa para vocês, tá? Muito bem. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui dos pronomes possessivos, então, né? Certo? Então, vamos lá. Os pronomes possessivos, então, você sabe que são aqueles que me dão uma ideia de posse, né? Em relação às pessoas do discurso. Ou seja, quando a coisa é minha, é da primeira pessoa, quando a coisa é tua, é da segunda pessoa o pronome, e quando a coisa é dele, né? Da terceira pessoa o ele, tá? Então, os pronomes possessivos também vão, não é? Estabelecer uma relação de posse entre um elemento possuidor e um elemento possuído, ok? E aí, gente, né? O pronome possessivo vai concordar sempre com o termo possuidor, né? Tá? Então, por exemplo, assim, ó, quando eu digo meu livro, a ideia de posse é clara em relação à primeira pessoa do discurso, que é o eu, né? Esse livro é do Everson, do eu, da pessoa que está falando. Por isso que eu digo meu computador, minha aula, meu livro, minha carça. Tá bem? Certo? Bom, aqui vocês têm uma tabelinha com os pronomes possessivos, né? Quais são os pronomes possessivos que correspondem à primeira pessoa do singular? O meu, o minha, o meus e o minhas. A segunda pessoa do singular, o teu, tua, teus, tuas. A terceira pessoa do singular, o seu, sua, seus, suas, dele, dela e deles e delas. Tá? A primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. A segunda pessoa do plural, vosso, vossa e vossos e vossas. E a terceira pessoa do plural, o seu, sua, seus, suas, dele, delas e deles e delas. Gente, não sei se vocês já perceberam uma coisa importante aqui. Na terceira pessoa, nós temos pronomes possessivos, a mais,
que são esse dele, dela, deles e delas, tanto na terceira pessoa do singular quanto na terceira pessoa do plural. Isso aqui é muito importante. Isso aqui a URGS vai pedir muito para vocês, certo? Então, nós vamos ter que estudar direitinho por que essas terceiras pessoas aqui vão ter, não é, pronomes, não é, possessivos a mais. Acho que tem alguém no chat aqui. Deixa eu ver, tá? Passa, tá. Sor, o pronome relativo quem vem antecedido com uma preposição pequena, Iago, bom, ai, ótimo, que bom que tu perguntaste isso, Iago, porque eu ia me esquecer de dizer para vocês. O pronome relativo quem, ele sempre precisa vir antecedido de preposição. Quando ele funciona como pronome relativo, ele sempre vem antecedido de preposição. E a preposição, Iago e companhia, não precisa ser necessariamente grande, viu? Ela pode ser uma preposição pequena. Ou seja, o quem vem antecedido de qualquer preposição. Eu vou colocar uns exemplos aqui para vocês. Ó. A mulher a quem me refiro. Tá? Primeiro que para a gente usar o quem, o antecedente sempre tem que ser uma pessoa, né? Acho que eu não falei do quem para vocês lá, né? Nos slides, isso que deu confusão. Então, o quem ele vai ser utilizado sempre que o antecedente for pessoa, né? E ele sempre vem antecedido de preposição. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos usar, não é, o quem com alguns tipos de preposição. Então, vamos usar com a preposição a mulher a quem te referes, certo? Tá? Aí botei o a antes do quem. E o antecedente é pessoa mulher. Tá? Agora vamos usar vamos fazer uma frase com o quem combinado com o com. A mulher com quem sair, certo? Vamos fazer com a preposição de. A mulher de quem estávamos falando. Vamos fazer com a preposição em. A mulher em quem eu confiei. Vamos fazer com a preposição contra. A mulher contra quem lutei. Certo? Vamos fazer com a preposição sobre. A mulher sobre quem conversávamos, certo? Vamos fazer uma frase agora com a preposição para. A mulher para quem entreguei os documentos. Vocês estão entendendo? Então, o quem, ele sempre tem que vir, né, com um antecedente pessoa, ok? E ele sempre vem acompanhado de preposição, seja ela qual for. Ok, Iago? Ok. Mais alguma dúvida aqui? Perfeito. Ótimo. Acho que paramos por aqui, né? Porque não vai dar para entrar naquela tabelinha ali, né? Agora não vou conseguir explicar pronome por pronome, porque faltam, pelas minhas contas aqui, 2 minutinhos para terminar, 3 minutinhos para terminar a nossa aula. Tudo certo, gente? Até aqui, então. Nos encontramos amanhã, então, às 9h20. E amanhã vamos falar basicamente de redação, tá? Certo? E aí, sobrando algum tempinho, a gente volta para os pronomes e para o conteúdo do livro de vocês. Ok? Tudo certo, gente? Então tá. Mais alguma dúvida? Senão vou fechar aqui para seguir corrigindo as redações de vocês. Fazer um esforço sobre-humano para entregar tudo amanhã, porque tá difícil. Deu, gente? Obrigado, Dado. Valeu. Obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Tchau, Adriana. Tchau, Nicole. Até amanhã, se Deus quiser. Cuidem-se aí, tá bem? Parece que amanhã chove, né? Tá? Um abração.